Quando a gente pensa, por exemplo, em colocar um pedágio urbano, né, que seria cobrar para poder acessar uma determinada área da cidade, a gente precisa pensar assim, beleza, a gente vai ter esse pedágio urbano, isso vai gerar uma receita que vai ser reinvestida em mobilidade, então daqui a pouco a gente vai poder ter um transporte melhor, um transporte público mais acessível e as pessoas que moram longe vão cada vez menos depender do carro, maneiro. Mas como que a gente garante que nesse processo de transição, essas pessoas que às vezes têm um carro porque elas não têm opção de transporte, e isso a pesquisa de orçamento familiar do ITDP na parte do IBGE na parte de transportes, ela fala sobre isso. Que sempre que tem mas geralmente quando há uma viabilidade financeira, as pessoas que usam o transporte público migram para o automóvel. Elas migram para o automóvel não porque não necessariamente elas compram um carro, elas podem usar um aplicativo, um táxi também. Mas essa migração se dá muito em função da falta de qualidade do transporte público. Então, assim, às vezes as famílias se endividam para poder comprar uma moto, para poder comprar um carro, para conseguir trabalhar, para conseguir ter uma vaga de emprego, né? E se a gente bota mais uma coisa ali para conta daquela pessoa que mora longe e não tem grana, ela vai se endividar mais ainda, enquanto a galera que mora ali no entorno, né, do centro e tem uma grana para poder... e tem opção de transporte público de qualidade, oferta vasta, vai ser menos prejudicada. Então, assim, quando a gente pensa nessas medidas mais restritivas, a gente precisa pensar em formas de fazer com que essas medidas cobrem mais de quem tem mais. Então, existe uma proposta que foi o Lúcio Gregory que desenvolveu, que ele fala sobre, por exemplo, você criar uma tarifação que ela seja ligada ao tamanho do veículo e à potência do veículo. Então, os veículos que são grandões, os SUVs, eles vão pagar mais. E os veículos que são 1.0, que ocupam menos espaço na via, eles vão ser cobrados de uma forma inferior. Então você vai, de alguma forma, criando um equilíbrio aí nessa cobrança. São Paulo cobra uma tarifa dos aplicativos de viagem, né? Uma tarifa que proporcionalmente é uma coisa pequena, mas é uma grana que volta para o município em função do uso de uma infraestrutura que é disponibilizada pela governança. Então os aplicativos eles estão ali circulando, estão usando as ruas, estão usando toda a infraestrutura e não pagam nada por isso. Então essa é uma forma, por exemplo, de conseguir um recurso. Uma outra coisa que rola, por exemplo, em Fortaleza. Em Fortaleza eles têm uma zona azul digital, que é um estacionamento rotativo, né? Então a galera tem um determinado período que eles podem pagar ali, pagam uma tarifa que não é nada muito caro, é algo entre R$2, R$3. Tudo automatizado, celular e tal, não sei o quê. E tudo que chega para o município, que vem da Zona Azul Digital, que vem do estacionamento rotativo, eles reinvestem em mobilidade por bicicleta. Então eles estão conseguindo ampliar muito a infraestrutura para bicicleta na cidade. Eles estão conseguindo colocar bicicletas compartilhadas, financiadas pela própria governança local. Em São José dos Campos também eles fazem a mesma coisa, mas esse recurso ele vai para poder ajudar a financiar o transporte público, para tentar segurar o preço da tarifa. E assim, tem coisas que a gente pode fazer que não necessariamente estão ligadas à área do transporte, ao setor. E isso é uma coisa interessante da gente pensar também. Porque essas políticas restritivas, quando elas alcançam a meta dela, que é ter menos gente andando de carro, a gente tem uma queda no recurso.